Bom dia, meus amores do terceiro ano. Como é que vocês estão, hein, meu povo, minha pova? Hoje no nosso sextou. Sextou. Tchananana. A gente está aqui encerrando a semana, não é? Na maior animação. O Jack já estava aí me esperando. Tô vendo aí, Jack, muito bem. Foi quem chegou primeiro, foi? Ou foi a Ana Clara? A Ana Clara ainda tá aí? Será? Então, bom dia, bom dia, bom dia. A gente vai começar aqui nossa conversa, né? A gente está fazendo aqui uma atividade, a gente tem estudado, conhecido, né, algumas questões relacionadas às questões ambientais e à sustentabilidade. Quem estava aqui na aula de quarta-feira, hein, meu povo? Hein, Jack? Você estava aqui na quarta-feira? Exatamente, tô vendo aí que você chegou agora. E tô vendo aqui meus amores de Lagoinha já me dando bom dia, queridos e queridas, as professoras e professores da mediação. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de biologia. Colônia do Gurgueia tá aí com a gente, Eliseu Martins, né? O Jack, daqui a pouco vai chegando mais gente. Eu espero que hoje vocês estejam ó, com as antenas bem ligadinhas, captando tudo, porque hoje a gente vai conversar sobre sustentabilidade. Menino, já ganhei um elogio aqui, arrasou. Obrigada, Lagoinha. Sim, eu tô sabendo que vocês não estavam aqui na quarta, porque eu senti falta de vocês. O que foi que houve? O que vocês estão voltando só agora, é? Senti falta de vocês, até falei. Então, deixa eu ver quem mais está aqui. Olha só. Já dei bom dia aí para todo mundo. O Jack está conversando comigo aqui. O que foi? Professora, quarta-feira eu estava estudando para a prova de domingo na universidade. Só estou conseguindo participar das aulas de sexta, mas toda sexta eu estou aqui. Pois arrasou, Jack. Ai, como é bom, né? Quando a gente se encontra. E hoje eu estou super animada, porque a gente vai conversar, né? Continuar conversando sobre uma temática que eu gosto muito, particularmente, de conversar, apesar de que ela de vez em quando me dá cada desanimada, meu Deus do céu, quando a gente fala de questão ambiental, né? A gente olha assim, poxa vida, a gente vive num país que absolutamente nunca na história do Brasil as políticas ambientais foram levadas a sério da forma que, assim, que a gente precisa, sabe? Então, a gente vê que em alguns momentos as coisas melhoraram, outros momentos as coisas pioraram muito, né? Então, a gente precisa estar muito antenado, né? Muito ligado no que está rolando no nosso planeta, no Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa. A gente tem que ser pessoas críticas, tá certo? A gente está vivendo um momento, eu não sei como é que vocês estão observando essas eleições, né? Vocês estão vendo aí uma explosão, né, de mentiras, de notícias falsas, de fake news. A gente precisa, pessoal, se organizar mesmo para começar a entender, né, para começar a entender o que é que faz, na verdade, cada uma das pessoas que a gente elege para nos representar. Então, por favor, vamos nos antenar e hoje a gente vai falar de uma questão que quase nunca é um assunto colocado em pauta, né, nas campanhas políticas. A gente está passando por um momento muito delicado, né, Jack? Também concordo. Ok, Lagoinha, estava em avaliação externa. Tem problema nenhum, eu tenho um carinho enorme por todos vocês e sempre que estão aqui comigo e quando não estão comigo também. Então, gente, quando a gente fala dessas questões ambientais, o que é que a gente imagina logo, né? Que as questões ambientais, elas estão relacionadas lá com os processos que acontecem na natureza, né? Só com o desmatamento, só com a poluição. Não, galera, essas questões ambientais. Ah, tô falando do meu cabelo. Gente, meu cabelo tá ultra arrepiado. A Gal Costa, né? Eu cortei aquele cabelão, menino. Tava cheio de problema da minha cabeça aquele cabelo. Aí a gente corta, que aí dá uma resetada, né? Não é não, galera de Lagoinha? Então, olha só. Voltando para as questões ambientais. Obrigada, viu, Jack? Olha, a gente precisa entender que toda vez que a gente faz alterações na natureza, no meio ambiente natural, pode ter certeza que as consequências serão sentidas em outros tantos aspectos da nossa vida, seja na economia,
na nossa saúde, principalmente, né? Que é o aspecto que mais impacta diretamente a gente, é quando altera a natureza, pode esperar que vai ter uma confusão na saúde. É, poluição, o avanço, né, de insetos vetores, como o próprio mosquito da dengue, né? A gente tem aí várias situações que levam a gente a entender as dinâmicas do meio ambiente natural interferindo na saúde humana também, né, por conta das nossas atividades. Então, alguns processos, como a urbanização, né, o avanço das cidades, um avanço desplanejado, a gente tem aí a forma, né, como são feitas as coisas dentro das cidades, a gente tem o lançamento de esgoto nas nossas águas, a gente tem a geração de resíduos, né, de lixo. A gente tem no campo, né, não é só na cidade, mas no campo a gente tem várias questões também que podem ser colocadas. A utilização em excesso de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, né? A própria atividade de agricultura que precisa desmatar, que às vezes nem precisa, mas é assim que aprendemos a fazer, né? A gente vê outras situações mostrando que o próprio pisoteio, né, o fato do gado pisotear ali o chão, isso compacta o solo, também gera impactos. A gente já falou aqui de impacto até de pão de vaca, que gera metano, Daniel. Pelo amor de Deus, até isso, gente. Então a gente precisa entender que tudo que a gente faz, tudo que a gente come, tudo que a gente veste, tudo que a gente usa, até um protetor solar, uma maquiagem, um batom, um creme de cabelo que a gente usa, né? Já que a gente está falando aqui do meu novo visual, tudo isso tem uma forma que ele foi produzido, tem uma questão, né, acerca da sustentabilidade, das questões ambientais, né? Então a gente tem que entender a nossa vida como um ato político também. Comer é um ato político, porque tem gente que não tem acesso à comida, né? Tem gente que está passando fome, aumentou a fome. Isso é política também, né? Tem que se pensar na sociedade como um todo. Estudar é um privilégio. Gente, quantas pessoas que infelizmente nem estão na escola, mas ainda estão com algumas dificuldades. A gente tenta de tudo, né, para sanar e tudo mais. Também é uma situação que envolve política. A gente precisa se ligar nisso, tá certo? Então a gente precisa também voltar a esses nossos pensamentos hoje, voltar a essa nossa compreensão, nossa crítica, nossas reflexões para as questões ambientais, combinado? E aí, antes de eu começar com os nossos slides, Daniel, pode deixar que eu ainda vou bater papo aqui com essa galera. A gente vai ler aqui as mensagens que estão chegando, né? O Jack diz assim no nosso chat: olha, professor, o meio ambiente é todo interligado. Se as geleiras, por exemplo, derretem, isso prejudicará a natureza, ocasionando os tsunamis. Verdade. E nem só isso, né? O derretimento das calotas polares, Daniel. Ou, Daniel, que tá, eu tô vendo ele em pé aqui, tô pensando que ele tá agoniado. Aí eu fico só olhando. Te senta. Aí, ó, a gente fica nessa história de pensar que as geleiras vão causar só tsunamis, mas a água que está congelada, ela é doce. Então, quando ela derrete, ela vai lá para o oceano, que é salgada. Então, diminui a salinidade, isso prejudica os seres vivos dali. Ela também aumenta os níveis do mal, que vai fazer engolir algumas cidades, alguns países vão sumir. Países pequenininhos, que são ilhas aí espalhadas ao redor do mundo, estão correndo o risco de sumir, porque está subindo o nível dos oceanos. Tudo isso por conta das mudanças climáticas, né? Aí o Jack continua. Uma cidade que não é planejada prejudica o meio ambiente. O que mais preocupa nas cidades é a questão da impermeabilização, né? E isso a gente precisa meter asfalto, cimento. Todo quintal, né, é um cimento danado. Lá em casa o povo fica doido, porque adoram cimento, mas lá em casa o quintal tem é grama, tem é mato. Aí eu deixei lá
Tchan, deixa o mato aí, tem um pé de laranja. Não é muito grande não, mas o que tem chão. Na hora que chove, a água infiltra no solo e isso é importante também, né? É um jardim lindão que tem lá, mas que não vou botar cimento, meus amores. Eu sinto muito. É mais prático, mas eu não gosto. Eu gosto de meter o pezinho na grama. Ao fim de semana eu tô lá, nos meus momentinhos de folga, olhando pro tempo, fazendo nada, vários nadas e pisando na minha grama. Adoro. Então, aí tem assim, professora, eu já ouvi falar de um asfalto que é feito de pneus triturados, permitindo a permeabilização da água no solo das cidades. Além de ajudar o solo, ajuda na reciclagem. Massa, eu já vi também esses asfaltos que são feitos com esse resíduo. Já é utilizado, inclusive, né? Já é utilizado. Então, meus amores, cadê Lagoinha? Bora conversando comigo direto aqui, não para não, senão eu fico carente. Oxi! Bora agora para os nossos slides, porque a gente vai pegar e abranger, aumentar a nossa visão, assim, abrir a cabeça para entender que a sustentabilidade, dentro do que se entende com sustentabilidade, ela tem vários aspectos que se envolvem, tá certo? Não é só a questão da natureza. Existem vários tipos de meio ambiente, galera. O meio ambiente natural, que é quando a gente fecha o olho e fala assim, meio ambiente, aí você se transporta para ele. Pensa assim, uma floresta, borboletinhas passando, o sol entrando assim pelas frestas nas árvores, o rio. Esse é o meio ambiente natural, tá certo? A gente tem o meio ambiente construído, o meio ambiente artificial, que é quase que se confunde mesmo com o conceito de cidade, né? É esse que a gente constrói, levanta, de tijolo a tijolo no embalo da construção. Tem um amigo meu que fez uma música assim, a cidade que corre, a cidade que escorre, de tijolo a tijolo no embalo da construção. Eita, massa demais. Tijolo, poesia, martelo, violão, cimento, sentimento, música, suada na construção. Meu amor, sextou, eu vou cantar aqui sim. Vai ter que me aguentar cantando. A Raquel já está sorrindo, ela adora. Arte, poesia, música, tudo isso também faz parte da sustentabilidade, porque ninguém vive sem arte nem sem música, e isso é qualidade de vida. E é isso que a gente vai ver agora, né? Porque a gente vai estudar a sustentabilidade em todos os seus aspectos. Estão prontos? Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão, igual o Bob Esponja. Então, vamos lá. Presta atenção, menino, que a gente já começou nossa aula de hoje. Nossa disciplina, vocês sabem, né? Qual é? É a bonitona, a biologia. Comigo aqui, professora Amanda, a gente vai trabalhar as questões ambientais e a sustentabilidade, conhecendo principalmente os objetivos de desenvolvimento sustentável colocados aqui colocados pela ONU, tá bom? A Organização das Nações Unidas, né? Olha, menino, o Jack tá com 3 aerogeradores em casa. Rapaz, esse Jack é chique, viu? Nessa Betânia, só dá ele. Então, vamos lá, a gente vai ver também essa questão das energias renováveis. Hoje já é o quê, menino? 7 de outubro, passou que foi ligeiro esse ano. Meu Deus, já é meu aniversário, hein? Daqui a quase um mês é meu aniversário. Presta atenção, vou mandar o endereço para receber meus presentes. Quero nem saber, tá? Objeto de conhecimento já sabemos, né? Questões ambientais e sustentabilidade. E os nossos objetivos aqui, entre outros, né? Principalmente é reconhecer que algumas atividades da cidade, do campo, colaboram com a poluição da água, do solo, do ar, sensibilizando vocês, nós todos, sobre a necessidade de uma mudança de hábitos imediata que garanta a sustentabilidade do planeta, tá bom? Então, a gente vai resolver atividades discursivas, tem atividade objetiva, né? E debates via chat. Gente, por favor, não me deixa falando só aqui, não, que eu choro. Ó, vamos começar. Pena que não são os seus. Se tá perto da tua casa, é tudo teu, Jack. Para de besteira, tudo nosso. Tá no Piauí, é meu, é tudo nosso. Eu sou piauiense. Bora seguindo. O que é sustentabilidade, a gente já tinha conversado, né, sobre isso. Então, vamos lá tentar colocar aqui de novo esse conceito em pauta para vocês, valendo o que é sustentabilidade,
3 minutos na tela, vai. Eita, meu pai. E aí, como é que tá esse conceito? Muito bem, lá vem Lagoinha respondendo. É o equilíbrio entre os suprimentos das necessidades humanas, de forma que se preserve os recursos naturais. Gostei. Vou pegar essa parte desse conceito para a gente falar bem que rapidinho. É equilíbrio, atividades humanas, né? E aí, deixa eu ver o que é que o Jack falou aqui no nosso chat. Professora, sustentabilidade é uma forma de promover o crescimento econômico, tecnológico, de forma que respeite o meio ambiente para não ocasionar impactos negativos ao mesmo, pois um depende do outro, segundo o que eu compreendo por sustentabilidade, né? Economia. Isso foi o Jack que disse, né? Chance, não sei escrever mais não, só sei digitar. Peraí, de novo. Economia com a letra legalzinha. Peraí. Agora foi, né? Compreensível. Economia, tecnologia. Olha que legal as palavras que vocês estão trazendo. Então, vamos ver o que é que a gente tem aqui de conceito. Todos os conceitos estão super legais, aplicáveis, né? Então, tem total relação com isso que vocês estão colocando. Mas vem aqui ver o que esse conceito traz. Olha só. Ih, vai riscar ali rapidinho. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Simples assim. Essa definição surgiu
com a Comissão Mundial, né, sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas para discutir e propor os meios de harmonizar 2 objetivos, o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Legal. A gente precisa entender só mais uma coisa, já que meu objetivo aqui com vocês hoje, pessoal, também é fazer a gente entender que a natureza, o meio ambiente natural, ele não é unicamente um recurso a ser utilizado por nós humanos. Concordam comigo? Então, a natureza não está aí para a gente chegar lá e tirar tudo que a gente quer, não. A gente percebeu que estávamos conversando justamente sobre como nós humanos percebemos essa natureza, né? Como se fosse uma coisa a ser utilizada sempre por nós, como se fosse um recurso apenas, né? A gente hoje não se sente parte integrante dessa natureza. Não é isso? Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. A gente precisa entender que a sustentabilidade não vai ser um conceito somente aplicado, né? Somente aplicado a essa nossa necessidade de consumir a natureza como um recurso. Não. A sustentabilidade, por exemplo, ela vai existir dentro de um ecossistema onde tudo funciona. Tem seres vivos que nascem, crescem, reproduzem e, quando morrem, são decompostos. Aquela matéria vai voltar para o meio, vai ser utilizada de uma outra forma por outro ser vivo e o ciclo vai seguindo sem nenhum prejuízo para ninguém, seguindo o seu curso. Isso é sustentabilidade também, né? Mas os conceitos que vocês trouxeram, né? Essas definições que a turma de Lagoinha falou, que o Jack falou no nosso chat, restaura nosso chat aí, por favor, Daniel. Elas estão completamente corretas porque já traz uma aplicação desse conceito à nossa vida prática, tá certo, gente? Ok? Então, a gente vai conhecer aqui alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que a ONU propôs para a gente. Aê, já voltamos, tá bom? Voltamos e vamos seguindo. Presta atenção que a gente já sacou aqui o que é sustentabilidade e a gente agora conhece os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável, tá certo? Jack, você já está me vendo? Ok, pronto, o Jack já me deu um alô, disse que tá ok. Lagoinha, tá tudo certo por aí? Galera de Colônia do Gurgué e Eliseu Martins, como estamos? Vão me dizendo, por favor, no chat, vão dando um retorno. Esteve um probleminha aqui, mas rapidamente nossa equipe maravilhosa já chegou e já resolveu. Não foi coisa de minutinhos, tá bom? Então, vamos lá. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? A gente já havia falado sobre esses objetivos do milênio, né? Esses objetivos em 1000 anos, né? Milênio, a gente tem que alcançar em 1000 anos. Erradicar a pobreza extrema e a fome, educação básica para todos, igualdade e oportunidades para homem e mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde na maternidade, avançar na luta contra o HIV e outras enfermidades, assegurar um ambiente são e seguro, e lograr uma sociedade global para o desenvolvimento. Todos esses objetivos, né, são os objetivos do milênio, são 8. E aí eles se desdobram em mais 17 objetivos que nós vamos conhecer agora. Então, é um convite, mais uma vez, né, eu convido a turma de Lagoinha, Colônia do Gurgué, Eliseu Martins, todo mundo que está no nosso chat, tá, a participar comentando, né, a percepção de vocês sobre esses objetivos, porque vocês vão ver, a gente vai ver agora que essa sustentabilidade ela se envolve com vários aspectos que são muito além desses aspectos apenas ambientais do ambiente natural, tá bom? Então, em 2015, foram lançados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17, ó. Estão vendo aqui? E ele tem essa função de transformar o nosso mundo mesmo. Então, nós temos uma agenda 2030 de desenvolvimento sustentável. Então, em 2030, a gente pode esperar que vão haver vários eventos para que a gente possa... Já acontecem esses eventos, né?
com uma certa periodicidade. Mas há uma proposta inicial para que em 2030 a gente já tenha resultados importantes dentro, né, desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, agora a gente vai conhecer quem é quem aqui. Olha só, o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, ok, Jack, Lagoinha, Colônia do Gurgueia e Eliseu Martins. O primeiro deles é acabar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, né? Então, em todos os lugares a gente precisa acabar com essa pobreza, com essa desigualdade, né? Então, olha só, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensou tanto, né? Pensou tanto em meio ambiente, em natureza, em seres vivos, e a gente esquece, às vezes, da própria humanidade, das pessoas que compõem a nossa sociedade. Não é verdade? A gente, às vezes, não coloca. Antes de cair nosso sinal, eu estava conversando com vocês sobre a forma como a gente entende que a humanidade não é um ser integrante da natureza. A gente se entende fora dela e acha que a natureza está na nossa mão. E não é bem assim, né? E aí a gente também tem outros problemas que têm relação da forma como a gente enxerga o outro ser humano. O que é um ser humano? O que é a humanidade para a gente? Né? Adoraria ter lembrado de ter trazido o meu livro aqui do Ailton Krenak. É um livro que diz assim: a vida não é útil. E os livros do Ailton Krenak, né, que é um indígena, ele fala muito sobre como a gente enxerga a humanidade. Vocês podem me dizer o que é humanidade para vocês? Que humanidade é essa que vocês enxergam? Né? Será como a gente vê essas outras pessoas? A gente não consegue nem perceber a diversidade, a gente não consegue nem perceber uma divergência de pensamento. Hoje, a gente mal consegue conversar com quem pensa de uma forma diferente da gente. A gente já quer brigar, apontar o dedo na cara e pelejar para ter razão. Não é? Agora, imagina o que é perceber a diversidade dessas humanidades. Então, quando a gente pensa na humanidade, talvez a gente esteja programado a imaginar essa humanidade nas cidades, né? As pessoas que moram nas cidades, moram numa casa feita de cimento e tijolo, que tem um trabalho, né? Um trabalho em algum lugar que recebe um salário, né? Então, o Jack diz assim, professor, a humanidade seria um convívio pacífico, né, entre as pessoas, mesmo cada um tendo suas opiniões. Certo. E, Jack, para além das opiniões, né, abrangendo um pouco mais aí dentro do seu conceito, né, que, na verdade, como você diz mesmo, ó, mas não é o que ocorre na prática, existe muita desigualdade. Então, a gente precisa entender essas humanidades, inclusive dentro do nosso país, no mundo todo, como todo mundo que compõe a nossa espécie e que existem grupos que são diferentes. Não é verdade? Então, a gente não considera, por exemplo, humanidade, a gente acha que é miséria. Uma pessoa que vive no campo, não vive na cidade, na urbanizada, né? Nessa loucura, essa selva de pedras. Uma pessoa que vive no campo, às vezes quem mora na cidade já imagina que é uma pessoa miserável. Uma pessoa que não tem nem o que comer, que não tem estudo, que não tem conhecimento, né? Um indígena que vive numa reserva, numa terra demarcada para que ele exista, as pessoas imaginam que eles não saibam nem o que é sociedade. As pessoas imaginam que eles não têm condição nem de entender o que é o mundo. Sendo que eles entendem até muito mais do que nós, que estamos na cidade, cercados aqui de um monte de coisa, entupidos de informação em excesso, porque a gente tem informação em excesso. Você tem isso bem aqui na mão direto, ó, um celular, um smartphone, e nesse smartphone tem internet, e nessa internet você está com o mundo todinho bem aqui te contando um monte de coisa. Aconteceu isso e aquilo, e bateu um carro, e subiu o preço da gasolina, e baixou o preço da gasolina, e não sei o que, não tem educação, cortou recurso, e não sei o que, não sei o que nem o plantão tananina das portas dos fundos, que o cara fala super ligeiro. Então, assim, a gente está todo tempo bombardeado de informação. Isso é ter conhecimento?
se a gente está recebendo esse bombardeio? Será se é isso? Só isso? Porque às vezes não dá tempo nem absorver uma informação, já veio outra, e outra, e outra, e outra. E isso, para mim, é um tipo de poluição. Poluição da informação. Porque a gente não consegue separar o que é verdade e o que não é verdade. É uma coisa sendo jogada por cima da outra. A gente não entende assim, meu Deus do céu, o que é verdade aqui? E antes de entender o que é verdade e o que é mentira, você já tem outra informação, que às vezes não tem nada a ver com o que tu estava pensando, e aí já corta o raciocínio. E aí a gente acaba por não raciocinar, né? E aí, gente, é interessante a gente observar que existem humanidades, né? E é isso que Ailton Krenak diz no livro. Existem humanidades. Existe a pessoa que mora aqui em Teresina mesmo. Tem uma comunidade enorme de pescadores aqui. A gente mora entre 2 rios, né? E tem os pescadores que moram mesmo ali perto do encontro dos rios, tem os pescadores que moram na Boa Esperança, tem pescadores aqui no bairro São Pedro, né, que é mais próximo aqui do Rio Parnaíba, tem pescadores que moram mais próximos do Rio Puti. E as pessoas acham que são miseráveis, não têm conhecimento. Rapaz, a pessoa que não tem conhecimento, ele faz uma canoa sozinho, não afunda. Eu é que não sei fazer uma canoa. Então, a gente tem que abrir a cabeça para compreender que são tipos de conhecimentos diferentes, saberes diferentes, formas de fazer diferentes, né? E isso não é ser miserável, não. Agora mesmo, nós aqui do Nordeste estamos sendo ultra atacados, né? Ataques xenofóbicos, dizendo que aqui ninguém sabe de nada, aqui ninguém conhece nada, são um bando de passador de fome, que nós somos miseráveis. Mas muita gente que não mora aqui no Nordeste acha que aqui não tem nem água para beber. Vai pesquisar quais são as maiores. Quem foi que tirou 1000 no Enem? Pesquisa quantos são do Nordeste, né? Então, assim, a gente tem que aprender a abranger no nosso entendimento de humanidade as pessoas e os grupos de pessoas que vivem por viver, por escolha, por cultura, de forma diferente da nossa. Pobreza não é só falta de comida. Pobreza é não acesso a recurso, é não acesso a oportunidade, é não acesso a conhecimento, é não acesso a tudo que se pode oferecer para qualquer um. Tem gente que não consegue. Isso é pobreza também, né? Então, a gente precisa, ok? A gente precisa colocar aqui, ó, que esse é o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável. Erradicação da pobreza, tá certo? Então, tem que se acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Eu conheço gente, né, que, ó, minha gente, se vocês verem o carrinho que eu ando, e olha que eu ainda tenho o privilégio absoluto de ter um carro, né? Mas eu ando num carrinho tão de boa, assim, meu carro tá batido, tá sujo, confesso, né? Está sujinho. Tem umas porradas que já deram nele. Por último, quebraram o para-choque. É pobreza, uma professora. Eu vejo, né? Cada um faz o que quer do seu dinheiro, mas as pessoas começam a julgar, né? Por mim, eu não tinha nem carro. Então, eu tenho um amigo que ele não tem carro. Porque ele não quer, ele é uma pessoa de uma área que os profissionais são todos assim muito, né, carrões, salariões, né, ganham bastante grana com os seus trabalhos. Ele é uma pessoa tranquila, ele tem um pensamento sustentável muito avançado. E ele diz que não gosta de andar de carro, ele prefere andar a pé. Então ele mora no centro da cidade e ele se locomove para todo canto a pés. Quando não pega uma carona, quando não vai de bike. E aí, uma vez, ele foi atacado, assim, né? Foi alvo de uma ofensa, porque ele não tinha nenhum carro para atender os clientes dele, imagina. Olhe só como é que as pessoas imaginam o que é pobreza. E não é isso, gente. Tem gente que não está nem comendo, Brasil, acorda. Então, olha só, primeiro se mata a fome, né? Então, por isso que o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável é a erradicação da pobreza. Até 2030, temos que garantir que todos os homens e mulheres e a gênero e todas as pessoas, particularmente os pobres e mais vulneráveis, tenham direitos iguais a recursos econômicos, bem como acesso a serviços básicos, como
propriedade e controle sobre a terra. E há outras formas de propriedade: herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros, incluindo microfinanças. Estão observando que a gente tem questões que se voltam a direitos básicos: existir, comer, moradia, saúde, tecnologia, os recursos naturais. Tudo isso é garantir, né? Esse objetivo pretende garantir que as pessoas tenham acesso a tudo isso. Tá certo? O Jack está falando aqui, né? Existe muita desigualdade. Ele comentou sobre o preço da gasolina, que está uma piada, né? Veio reduzir só agora, não foi, Jack? Por que será? Então, ó, é verdade. Pois é, professor, estamos sendo atacados somente por possuirmos opiniões diferentes também. Tem outros que dizem que somos inferiores, basicamente, mas nós não somos inferiores, não. A gente mostra a nossa grandeza com o nosso conhecimento, né, Jack? Com a nossa sabedoria e a nossa humanidade, tá bom? Alô, Lagoinha, cadê vocês? Estou sentindo falta dos comentários. Colônia do Gurgueia ainda está aí. Eliseu Martins. Vamos seguindo, né? Então, a gente viu aqui o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável. E aí, para a gente ver, né, como é que são as coisas, para a gente falar de pobreza, né? Aqui o negócio é pesadíssimo, Jack Souza, no Piauí. Somos barra pesada, somos mesmo. Não se entre errado com o piauiense, não, que dá errado, né, não, galera? Então, vamos conhecer aqui, pessoal. Ai, que bom que vocês responderam agora. Pô, bora navegar. Bora navegar, bora dar um rolê na internet para a gente entender o que é informação. Existe pobreza de conhecimento também, vamos aniquilá-la. Presta atenção. Olha só o que é que acontece. A inflação ameaça o direito ao desenvolvimento, alerta alta comissária das Nações Unidas no Brasil. Então, a Organização das Nações Unidas vive fazendo vários estudos, observações, apontamentos que mostram como, né, as situações econômicas, né, de cada país vão ter uma interferência na qualidade de vida das pessoas. Então, relacionado a esse primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, a gente vai trazer isso aqui, na verdade, pessoal, é aliar. Isso aqui é o que a gente chama, ó, da teoria, que é o que a gente está conversando, a prática. Então, teoricamente, o objetivo de desenvolvimento sustentável diz assim, ó, nós temos que erradicar a pobreza. O que acontece na prática? Olha aqui, vamos ver o que é que essa alta comissária da ONU diz para a gente. Inflação ameaça o direito ao desenvolvimento. A gente está abrindo aqui o site da Organização das Nações Unidas no Brasil e vamos entender qual é a relação entre inflação e isso aqui, ó, é uma notícia. A inflação ameaça o direito ao desenvolvimento, né? Então, essa matéria de 30 de setembro, ela é super recente, né? De um dia desse mesmo, menos de uma semana, né? Ela é da quinta-feira passada. Nessa quinta-feira, dia 29, a alta comissária interina da ONU para os Direitos Humanos, Nada al-Nazif, fez um alerta sobre o aumento da inflação global no Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Ela citou as previsões do Fundo Monetário Internacional de que as economias avançadas devem se preparar para taxas médias de inflação de 6,6% em 2022 e em países mais pobres para 9,5%. Vocês já observaram que um salário ele não dá mais para nada? Você entra num supermercado e leva 2 sacolas, deu R$200. Vocês já repararam nisso? Isso é a resposta, né? O resultado da alta inflação. A gente perde poder de compra, a gente perde a qualidade, né, do nosso consumo, tá bom? Então, ela diz que a pandemia de Covid-19 exacerbou as desigualdades pré-existentes e, em um cenário de novos conflitos e crises globais, países emergentes e com dívidas altas deverão sofrer ainda mais com os impactos da inflação na economia, bem como as metas da Agenda 2030. Então, isso tudo vai impactar os nossos objetivos de desenvolvimento sustentável.
De acordo com as projeções atuais, né, o aumento da inflação global atingirá particularmente as economias emergentes e em desenvolvimento esse ano, somando-se a uma confluência de crises que ameaça a todos nós, né? Então, isso foi alertado por Nada Al-Nazif, e aí ela fala ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra, né? Ela citou as previsões do FMI de que as economias avançadas devem se preparar para taxas altíssimas de inflação, bem abaixo dos 9,5 estimados para os países mais pobres. E aí, embora as taxas de emprego dos países mais ricos do mundo tenham retornado ou excedido os níveis pré-pandemia, até o final de 2001, a maioria das nações de renda média ou baixa, alô Brasil, ainda não se recuperou da crise causada pelo Covid-19. O coronavírus expôs e exacerbou desigualdades pré-existentes, ou seja, já existiam as desigualdades. E o Covid, a pandemia, piorou isso. Então, atrasou o crescimento sustentável por vários anos em muitas partes do mundo, tá? Ela zela pelas garantias fundamentais durante o debate bienal do Conselho sobre o Direito ao Desenvolvimento. Deixa eu ver aqui. Outra coisa que ela disse que piorou, né, a invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro, que causou grande sofrimento humano dentro do país, além de suas fronteiras. Enfim, a gente tem guerra, a gente tem pobreza extrema, né? A gente tem, inclusive, um país que voltou para o mapa da fome. Nosso país, o Brasil, voltou, não estava, voltou para o mapa da fome, né? E aí a gente tem aqui a confluência de crises teve efeitos indiretos sobre a alimentação e nutrição, saúde, educação, meio ambiente, paz e segurança, prejudicando ainda mais o progresso para alcançar a Agenda 2030 e comprometendo a sustentabilidade de recuperação da pandemia. Então, a gente vê isso aqui, pessoal, como um link que vocês podem até ler com mais calma depois, né? Mostrando a dificuldade. Daniel, você pode voltar para os slides, por favor? Mostrando a dificuldade que é, né? A gente já tinha desigualdades e a pandemia ela vem e escancara muito mais essas desigualdades. Então, foi na pandemia, né, que a gente observou assim, professora, mas a economia não pode parar, as pessoas têm que continuar trabalhando. Primeiro, a gente precisa sobreviver, né, pessoal? Primeiro, a gente precisa comer. Teve gente que conseguiu parar e ficar em isolamento. A gente tem que reconhecer isso também como um privilégio, porque nem todo mundo conseguiu. Tem gente que, para comer, tem que ir para a rua todo dia buscar sustento. Ou porque cata, né, latinha, porque trabalha na casa de alguém, e essas ainda assim poderiam ter tido suas folgas com o seu dinheiro garantido, mas muitas não tinham e foram obrigadas a trabalhar. No Brasil, a primeira pessoa que morreu de Covid-19 foi uma empregada doméstica. E isso diz muito sobre a nossa sociedade, né? Então, elas não tiveram o direito. Vocês lembram do caso daquela criança que morreu por negligência de uma pessoa, de uma mulher, Sara Cortez, lá de Pernambuco, que a criança ela botou o menino de pequenininho no elevador sozinho, o bichinho procurando a mãe caiu lá embaixo? Vocês sabiam que ela, durante a pandemia, também trabalhou? Então, assim, a nossa sociedade é assim uma coisa que, quando você começa a entender, você percebe o quão doentio que é. A gente precisa entender que, para se erradicar a pobreza, a gente precisa dar condições para isso. Eu trouxe essa notícia falando sobre a inflação, porque nela traz todos os aspectos, não só no Brasil, mas no mundo, que vão influenciar negativamente, sobretudo por conta da pandemia de coronavírus, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá certo, gente? Então, fica aí esse link para que vocês façam uma leitura mais tarde, né? Depois, com calma, vocês podem ler. E lá no site da ONU tem muita informação acerca disso, sempre associando, né, aos Objetivos de Desenvolvimento, algumas notícias que podem trazer bastante coisa legal para vocês, né? Então, associado ao primeiro objetivo, a gente vai, no próximo momento, né, conversar sobre fome zero e agricultura sustentável, né? Então, para a gente acabar com a pobreza, inicialmente, né, uma das
uma das necessidades humanas básicas, fisiológicas, é se nutrir, gente, se alimentar. Todo ser vivo precisa comer. E não é só comer por comer qualquer coisa. É ter nutrição, é garantir os nutrientes necessários para que a pessoa tenha plenitude na sua saúde, né? Então, o segundo objetivo, né, de desenvolvimento sustentável é a fome zero, a agricultura sustentável. Acabar com a pobreza, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Tá certo? Então, a gente vai ver que essa meta aqui, ó, até 2030, acabar com a fome. Oh, meu Deus, isso aqui está tão longe, não vai dar, eu sinto muito. Esse objetivo bem aqui já está comprometido. E garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os mais pobres e vulneráveis, né? Incluindo crianças, os alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lembrar, né? Deixa eu ver o que é que o Jack está dizendo. Pois é, professora, hoje em dia o cidadão com R$200 leva a compra praticamente nas mãos. É verdade, ainda sobra mão, viu? Leva numa mão e ainda sobra a outra, para ficar fazendo assim, meu Deus, o que foi isso? Infelizmente. Então, o ser humano precisa de alimentação adequada. Então, não é só encher a barriga. Encher a barriga a gente enche até de qualquer coisa, né? Mas é garantir a nutrição. Então, isso é algo que a gente chama de segurança alimentar. A alimentação ela vai ser segura quando, além de saciar a fome, ela cumpre com o seu papel de nutrir aquele ser vivo, tá certo? Isso é qualidade de vida, como diz o Jack aqui no nosso site, no nosso chat, né? Então, gente, a gente precisa entender, eu não sei se vocês estão começando ou estão conseguindo perceber a abrangência do negócio. Quem está dizendo isso aqui não sou eu, é a ONU. Oh, meu Deus, quem dera eu pudesse participar de algo da ONU, seria maravilhoso, mas existem profissionais renomadíssimos que trabalham observando no mundo todo a situação da humanidade e o que é que afeta a gente na intenção de alcançar esses objetivos. Então, a gente vai seguir conhecendo cada um e comentando cada um dos objetivos e eu quero, na próxima aula, ter a percepção de vocês sobre eles, tá certo? Tempinho para pegar uma água, esticar a canela, respirar fundo, pegar um sol, rapidinho, vai lá fora, assim, bota a cara no sol e volta que é para dar coragem para a próxima aula, viu, gente? Estou aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.